Olá! Seja bem-vinda ao nosso Clube do Livro Famílias Digitais de Alfredo Abadá Domingo. Continuando. Hoje a gente vai fazer só o capítulo 4, tá? Porque ele é bem gordinho. Eu acho que é isso. É. Porque depois no próximo eu vou fazer o capítulo, acho que é 5 e 6. E 7. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Dispositivos móveis. E aí, o que ele explica aqui? O que são esses dispositivos móveis? Ele se refere principalmente aos celulares, né? Que são os smartphones e os tablets, né? A característica específica dos dispositivos móveis é a possibilidade da conexão aonde estiver e eles serem de extrema versatilidade e também esse dispositivo móvel de você conseguir fazer a conexão no aqui e agora, né? Você pega o seu celular e você pode conectar agora naquilo que você necessita, certo? Então tá. Vamos lembrar, gente, que o livro, a intenção dele não é ficar malhando o digital, entendeu? É explicar pra vocês o que é pra vocês, pra mim e pra vocês, pra nós, no caso. O que é a coisa e quais são os perigos que trazem, quais são as precauções que você tem que tomar, entendeu? Certo? Ótimo. Aí, ele vai falando o que são esses dispositivos móveis. Ele fala que nesses dispositivos móveis tem os aplicativos e que tem aplicativos que são bons e outros que não são tão bons assim, tá? O que acontece? Quando você baixa um aplicativo, tem os aplicativos que não são tão bons assim, eles podem roubar os seus dados, né? E aí é o que ele vem trazendo, depois ele traz muito isso, tá, gente? Da questão da segurança dos nossos dados, né? O quanto que isso, pelo fato da gente, de repente, baixar qualquer coisa, aí a gente pode falar assim, não, as crianças também, porque se o seu filho tem esse dispositivo, né, ele faz o que ele quer, entendeu? E aí, esses aplicativos, essas mensagens, isso tudo que se acessa, podem chupar as suas informações, os seus dados, né? Aí, aqui ele fala um pouquinho sobre a questão dos vírus, né? Que tem softwares que não são autorizados, né? E eles contêm vírus. E esses vírus, eles são para justamente sugar os nossos dados, tá? Deixa eu ver o que mais. Ele fala de uma possível cyberguerra, né? E que como grande parte das nossas informações, elas estão nessa parte cibernética, até nosso dinheiro, ele é virtual. Caso aconteça alguma coisa assim, o caos se instala. Eu tô vendo aqui meu batom, gente. E os cabelos brancos. Cristo. Não é cabelo branco, tá? Só pra dizer pra vocês que isso é luzes. Pra quem é mais velho, é reflexo. Quem lembra o que é reflexo? Ele fala, né, que os aplicativos, eles não são totalmente inocentes, né? Que eles eles nos convidam a
a consumir algum serviço remoto, tá? Distante. Olha o cabelo aqui. Por exemplo, caso escreva um documento no processador de texto, a informação reside no mesmo lugar em que se processa esse documento. No entanto, é comum que os dados executados no celular ou no tablet não residam necessariamente no celular ou no tablet, mas sim na nuvem, ou seja, no serviço de armazenamento de internet. Portanto, sem internet não há serviço e o app será inútil. O fabricante do app nos levará a informação que desejar e a dose que ele decidir, tá? Alguns apps são bastante educativos e úteis, mas também eles podem ter alguns inconvenientes, né? E seja qual for a mobilidade do dispositivo eletrônico, é importante considerar, né? Eles podem ser utilizados a qualquer momento. Então, implica saber quando eu devo e não devo usar um dispositivo. Por isso que criança não tem dispositivo, tá? Eles podem ser usados em qualquer lugar. Então, esse uso ele pode não respeitar os lugares, as geografias e as situações, entendeu? Podem gerar dependência. Que, né, no caso, o telefone, a internet, porque no caso a gente só consegue usar os aplicativos porque tem internet e tal. Então, isso pode gerar uma fraqueza consumista, tá? Aí ele fala que o uso indiscriminado desses dispositivos móveis se chama consumerização, que estão tão acostumados a consumir informações estamos tão acostumados a consumir. Eita, nós, gente. Vamos lá. Que estamos tão acostumados a consumir informações o tempo inteiro por causa justamente desses dispositivos, né? Que agora as empresas, as escolas, elas utilizam desse recurso para fazer essa informação, e é uma informação de baixo custo, né? Justamente porque você consegue chegar a mais pessoas com mais rapidez e com menos custo de logística, de tudo, tá bom? E aí ele fala que essa informação a baixo custo é um fenômeno denominado BIOD, Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo e conecte-se. O restante será oferecido por nós, tá bom? Que é o que ele vai ler? Consuma e se esqueça de todo o resto. Que é a mesma coisa quando tinha TV, liga a TV, que nós lhe proporcionamos o entretenimento. Então, o que ele está dizendo aqui? O dispositivo móvel, ele traz isso, ó. Só traz, porque o resto é com a gente, tá? O uso das novas tecnologias não deve ir de encontro à urbanidade, cortesia, atenção e ao respeito em relação aos demais. Talvez você se surpreenda. Por quê? Por que eu coisa aqui? Não. Ah, tá. Porque aqui ele tá falando que o dispositivo móvel, como você pode levar para todo lugar, a característica dele é a deslocalização. E o que acontece é justamente por você conseguir levar em todo lugar e você poder usar em todo lugar, que você pode usar essa nova tecnologia de uma forma indiscriminada e aí usar em momentos e locais e horários inadequados. Quem nunca, né,
foi numa loja e a atendente, ou foi no que a pessoa tá mexendo no celular. Gente do céu, você vai num consultório e a pessoa tá lá, mexendo no celular. Caceta. Isso me irrita num nível surreal. Então, usar as novas tecnologias não pode te deixar um sem educação. É isso que ele está querendo dizer no frigir dos ovos, né? Aí ele fala aqui no capítulo que tem a síndrome de Asperger digital e polegar de BlackBerry, que é o uso compulsivo, né, dos dispositivos móveis, que pode levar a comportamento obsessivos. É isso. Vamos lá. Essas manias e comportamentos atenuam, suavizam a liberdade de escolha. Que o nome disso é compulsão, entendeu? Quando os nossos comportamentos, eles atenuam, eles suavizam ou atenuam a nossa liberdade de escolher. À medida que as pessoas racionalizam a sua atividade, tendem a se afastar de suas potenciais compulsões, porque se tornam donas do seu comportamento, embora nem sempre isso aconteça. A compulsão é um comportamento caracterizado pela falta de liberdade de escolha. Então, o que ele está querendo dizer é que esses dispositivos móveis, eles podem ser um grande precursor e facilitador para uma compulsão digital, entendeu? Comportamento compulsivo leva a estarem permanente conectados, a escrever mensagem, recebendo comunicações e etc. Na maior parte das vezes, esse estar conectado não tem nenhum valor ou não tem nenhum propósito. E isso é a maior verdade do mundo. Do mundo. Mais de 90% do que a gente faz na internet não tem valor e não tem propósito algum, tá? Dá a sensação que você está num intenso relacionamento social, mas é mentira. Não se trata de um intercâmbio de intimidades ou de valores. E sim uma atividade que é levada por sua compulsão digital. Então, às vezes, pode-se usar a desculpa, não, mas é porque eu tô me relacionando socialmente. Não, é muito mais pela compulsão digital, tá? Aí ele diz que apareceu uma nova síndrome, né, que é a síndrome traumatológica em forma de artrose, que é a síndrome do polegar de BlackBerry e os cotovelos de celular, que é você ficar assim e apoiando assim. Então, cotovelos de celular e polegar de BlackBerry. Porque BlackBerry é que vocês lembram daquele, né? Bom, aí ele fala, né, que hoje é o celular, mas há uns anos atrás era o MP3, depois era o Walkman, né? Então, a tecnologia em si, ela muda, mas o comportamento... Opa, aqui. Tô vendo que tá baixando a luz aqui, tava desligando. O comportamento obsessivo, né, compulsivo, ele permanece, né? A tecnologia converteu a educação em uma commodity. Quem tem mais de indústria, que tem mais de indústria que de artesanato. Então, ele fala dessas questões também, de trazer essa tecnologia na parte da educação, tá? Quais são os serviços específicos da telefonia móvel? Aí ele fala que é associar o celular, né?
a telefonia móvel, ela tem, no celular você tem a linha de telefone, e aí você tem as mensagens, o SMS, as mensagens eletrônicas, e aí você tem o serviço de internet, que agora eles estão ligados, porque você recebe o serviço de internet através da telefonia que se tem, né? No caso dos menores de idade, normalmente as famílias elas acabam fazendo uma conta familiar, para que todos da família tenham, né? E aí o adulto possa estudar detalhadamente o uso, tanto dos serviços de telefone quanto de dados, tá? Aí ele fala que um grande problema, na verdade, não é só o quanto que é econômico, o quanto que é caro esse serviço, mas o quanto é que ele pode ser viciante. O WhatsApp, o Telegram, essas mensagens online que você fica toda hora mandando mensagem pra nada. Eu vou falar que eu acredito que o número de confusão e de briga aumentou por causa do WhatsApp. Porque é toda hora se comunicando, a pessoa ela não para pra elaborar, ela já manda um WhatsApp, ela já manda um áudio, já vomita, né? Aí vamos lá, alguém acha que acha que assim é possível estudar? Espera. Por que? Vamos pro próximo. Não sei. Quantidade de mensagens, né? E aqui, ele coloca um questionamento, se é possível, né? Como é possível alguém estudar com as mensagens chegando o tempo inteiro, essas notificações, tanto de postagem nova, quanto do WhatsApp, quanto tudo. Como é que é possível alguém conseguir se concentrar e estudar ou fazer um trabalho decente com tudo isso, tá? E aí, ele fala assim, você sabe quantos grupos de WhatsApp o seu filho... Quantas mensagens de WhatsApp ele manda por dia? Quais são os grupos que ele pertence? Para quem ele fala, né? Quem são os membros desses grupos que ele pertence? Você precisa saber de tudo isso. Afinal de contas, lembra que a gente falou que o protagonista não é a criança ela é o espectador. E justamente por ela ser o espectador, a gente tem que transmitir algo de qualidade. E esse filtro é nosso. Alguns pais se enganam e acreditam que a melhor maneira de controlar os filhos é dando um celular para que possa ligar para ele, se assim ele tiver uma necessidade, né? A verdade é que isso, lógico, pode ocorrer, mas não significa que você pode controlar, tá? Por quê? Porque ele pode estar mentindo onde está o lugar, essas coisas. Não, mas eu tenho uma localização porque tudo passa pelo meu espião. Gente, mas que relação é essa doida que você tem com seu filho? Não tem que ser assim. Então, se tá tudo isso, até porque não tem que ter. Dá um bip. Vocês lembram do bip, gente? Nossa. Se um jovem tem problemas, o celular não é necessariamente a solução. E antes uma arma particular em mãos, que pode abrir portas e ele pode usá-lo tanto para o bem quanto para o mal, né? No celular tem as videocâmeras, né? As câmeras webcams que podem ser usadas indiscriminadamente e isso pode levar a filmar o que não deve, inclusive a própria intimidade, o próprio corpo, cometer delitos e sem ter consciência disso. Eles podem estar sendo espiados e ainda intimados, né, pelo outro lado lá da internet, né? Quantos aplicativos que se deve ter? E aí ele coloca aqui, né? Então, assim, a gente tem acesso às lojas virtuais, e esse acesso às lojas virtuais, o seu filho, um jovem, a gente tá falando, gente, acima de 12, 14 anos aí, quem deve escolher os aplicativos são os adultos. E quem vai poder abaixar é só os adultos.
Lembra, não tem critério, gente. Eles ainda não conseguem ter critério de escolha. Eles precisam pedir autorização. Você precisa conhecer o que é para você saber se é bom ou não para esse indivíduo, tá? As novas possibilidades dos dispositivos móveis. E aí, ele fala aqui do tablet, né? Então, vamos lá. O uso de tablets e de leitores digitais tem especial relevância para fomentar a leitura de livros no formato digital. Essa atividade eletrônica deve ser incentivada. Ler é o procedimento através do qual instalamos um novo software na nossa mente. É muito comum os adolescentes gostarem de ler no tablet ou nesses leitores digitais. Então, aí o fato de isso é uma coisa boa, lembra? Ele não tá só falando, isso é ruim. Aí aquele tem alguns questionamentos que ele traz também, porque o tablet, ele pode não ter a linha telefônica, mas você tem acesso aos aplicativos, que é a mesma coisa que o celular pode ter. Então, assim, precisa ter esse critério do que a criança está consumindo, né? Aí ele fala, se a aprendizagem, né, já que a gente falou dos livros aqui, ela é estritamente conduzida por um aplicativo, é possível que a criança ela costume relacionar a aprendizagem à tecnologia. Então, se na falta dessa tecnologia, não vai existir aprendizagem, tá? Então, nesse caso, a solução é a moderação na utilização dessas tecnologias. Ela pode ser utilizada, mas tem que ser uma forma muito razoável. E ele precisa construir critérios saudáveis para o jovem utilizar. Eu estava até orientando uma mãe essa semana, e aí a gente estava falando, né, ela falou assim, a gente tá falando dos flashcards para as meninas dela fazerem revisão todo dia dos estudos, e ela falou assim, eu tava pensando em fazer nesses... tem um programa no computador que dá para fazer isso. Falei, olha, escrever desenvolve, né, a coordenação motora, o pensar e fazer o rápido. Eu falei, muitas vezes as crianças dessa idade aí, de 8 anos, 9, uma das reclamações que as crianças têm é porque elas escrevem muito devagar. É óbvio, quanto menos uma que elas estão aprendendo a escrever e ainda a letra cursiva bem, então elas vão escrever devagar, realmente depois elas acabam escrevendo mais rápido. Eu lembro o tormento que era a minha vida escrever, mas quanto menos elas escrevem, mais devagar elas vão escrever, porque o treino é que faz com que elas escrevam rápido, tá? Precisa ver como é que essa aprendizagem através das tecnologias, utilizando os meios tecnológicos, se eles estão dentro de um plano didático concreto ou só porque tem que utilizar, tá bom? Precisa ter os objetivos definidos e avaliados e a devida moderação para utilizá-los, né? É uma oportunidade de aprender boa. Se esse aplicativo eletrônico que está utilizando tiver empatia gerada pela aula tradicional, que é preparada, tá? Que é a aula sem a tecnologia. Aqui fala dos computadores portáteis, né? Que é importante falar, e o primeiro deles é que eles podem guardar muito mais informações do que um tablet e um celular, né? E às vezes a gente guarda tanta informação que a gente nunca vai utilizar. Às vezes muitos dos aplicativos instalados nos computadores são pagos e têm direitos autorais, e aí o que acontece muito é a questão da pirataria. Então a gente precisa saber o que é moralmente aceitável e respeitar os direitos do autor. Então assim, mas eu não tenho dinheiro, então não tenha. Tem outro. Veja qual é o recurso para o aplicativo, se tem outro substituto que é de graça, porque tem grande parte das vidas. E aí ele fala, o que ele fala da pirataria? Além de isso não ser moralmente aceitável, é porque esses aplicativos piratas que você vai baixando, eles podem entrar vírus, podem roubar os seus dados. Então,
espiões, eles ativam a videocâmera sem você saber, entendeu? Então, você perde os dados que você tem dentro, e aí ele fala de várias questões que acontecem. E aqui ele traz uma, né, que é a síndrome do Diógenes digital, né? Que é um isolamento social voluntário, que essa reclusão ela pode ser no próprio lar e até o abandono da higiene, né? A pessoa ela pode chegar a acumular grandes quantidades de lixo no ambiente onde ela está vivendo e parecer que ela está beirando a condições que beiram a extrema pobreza, né? Mesmo pessoas de alto poder aquisitivo, tá? A referência a Diógenes vem do Diógenes de Sinope, ou cínico, que preconizava um modo de vida austero, de cachorro, renunciando a todo tipo de comodidade, tá? A síndrome de Diógenes digital é um problema psicológico que leva a pessoa a guardar qualquer tipo de conteúdo, música, vídeo, programas, que encontrar na internet. Também ela pode guardar todo tipo de informação e ela não se livra. Vai que eu preciso disso, vai não sei o quê. E essa informação vai sendo acumulada. E aí, às vezes, o disco rígido dela não é suficiente. E ela tem um disco rígido externo para armazenar mais coisa. O que acontece? Isso, o acúmulo de informações, de acumular aplicativo, acumular tudo, é uma abertura para a porta para esse descontrole aqui que eles falam, tá? Ele estima também que 99,5% das informações que a gente guarda, elas não são utilizadas. Apenas 0,5% das informações que a gente coleta, nós realmente utilizamos, tá? Então, algumas recomendações para enfrentar essa síndrome do Diógenes digital. Deve ter consciência dos conteúdos que a gente guarda ocupa espaço, então é necessário fazer limpeza com frequência. Ser realista e aprender a selecionar. Então, definir nossas áreas de interesse e dedicar-se a elas, isso é em tudo, né? Principalmente, vamos lá, a gente tem aqui as questões também da quantidade de gente que a gente segue na internet, essas coisas. Não, porque eu preciso. Não, reduz isso. Ferramentas de armazenamento e indexação. Que ajudam, né? Que são os links que a gente acha interessante, a gente pode colocar nessa ferramenta, que aí a gente consegue ter uma estrutura daquilo que a gente precisa estudar. Vamos dizer, quando eu estava começando a minha pesquisa, né, para iniciar o meu projeto de mestrado, eu achei um monte de texto e aí eu fui salvando todos os links, né, para eu conseguir, né, ler os textos, né? Normalmente quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente tem que ler muito. E aí ele fala também que é possível usar a infraestrutura da nuvem, que é o iCloud, o OneDrive, o Google Drive. E aí você também consegue selecionar o que é o que não é para guardar. Evitar o excesso de bombardeio de informações, que é o que a gente conversou. E é porque a gente acaba sofrendo um estresse muito grande por não conseguir abarcar toda a informação que a gente recebe. Em resumo, perder o medo de apagar informações. Seja amigo da tela delete. E aqui ele fala sobre a obesidade digital, que de alguma maneira a gente tem que fazer a dieta do emagrecimento digital, que é o armazenamento de arquivos, reduzir o número de horas que dedicamos às tecnologias não produtivas, deixar de usar certos gadgets tecnológicos, para que a gente também não ache eles tão indispensáveis assim. E aqui a gente tem a nomofobia, que são as pessoas que têm aversão à tecnologia. Elas não suportam a tecnologia.
Deixa eu ver isso mesmo. Ah, não. A nomofobia não é isso. A gente tava falando do... Foi quando a gente falou no primeiro lá, que são os tipos. A nomofobia é o quê? É a enfermidade do século XXI e ela se refere ao medo irracional, não controlado, de estar separado do celular. É como se o celular fosse uma linha de extensão, né, da sua vida. É como se você sentisse ele vibrar, mesmo ele não estando vibrando, ou tocar, mesmo não tocando, né? Na nomofobia, a pessoa também ela não pode deixar de ficar toda hora consultando os seus e-mails, as atividades das redes sociais, ela fica o tempo inteiro. É aquela coisa, pega o celular e olha. Ai, não. É assim, tá? Ela tem uma necessidade incontrolável de conexão não realista, né? Estima-se que de 50% a 75% dos usuários de celular têm algum grau de nomofobia, tá? E lembrando que toda vez que nós temos uma compulsão, isso quer dizer que prejudica certos aspectos da nossa liberdade de escolha. Os nomofóbicos costumam ter altas taxas de estresse, facilidade de perder a autoestima e ficarem introvertidos. Os aristotélicos, né, eles falam que diziam que a natureza tem o pavor do vazio. E algumas correntes artísticas, como o barroco, tem o rococó, né, que é uma forma de decoração, né, de arte, que também tem na decoração islâmica, que ela é mais parte da arte bizantina, que é o horror ao vazio. Então, a forma de decoração intensa de todo espaço pictórico e escultórico. Nenhum vão sem decoração, tá? Então, a gente tem, então, essa pessoa que tem esse pavor desse oco, né? Horror vacuum digital, que é o deste século. Então, é importante a gente também conseguir controlar o silêncio, fazer o detox dessas redes, dessas dependências tecnológicas, né? E aí, a gente tem redes entre iguais ou a peer-to-peer. É uma rede que permite o intercâmbio direto de informações em qualquer formato entre dois computadores conectados à internet sem nenhum intermediário. Ninguém nos assegura de que aquilo que abaixamos é o que queríamos abaixar. Quando se busca a informação peer-to-peer, costuma-se fazer isso pelo nome do arquivo. Ah, tá. Eu tô tentando lembrar por que coloquei isso, então. Nessas redes peer-to-peer, você consegue baixar alguns softwares ilegais, né? Você consegue, na verdade, penetrar no computador do outro, entendeu? É como se fosse um acesso remoto, pelo que eu entendi aqui, tá, gente? E aí, essa rede, né? Você consegue também fazer algumas você consegue armazenar algumas coisas que são ilegais. E essa ilegalidade são softwares cheios de vírus, né? Aqui ele fala que uma forma de você se proteger desse peer-to-peer, esse peer-to-peer, pelo que eu entendi, você pode encontrar, às vezes, num site que é desprotegido, que você vai estar pesquisando alguma coisa e
E aí você acaba entrando nessa rede, né? E aí uma forma, né, de você conseguir não entrar nesse lugar é você contratar um sistema de filtragem que controle essa rede peer-to-peer, né? Além da própria navegação, entendeu? Então precisa ter um sistema de antivírus que vai detectar quando isso estiver acontecendo na sua rede, né? Ele fala que esse peer-to-peer é uma rede de armazenamento, igual o Napster, o Kazaa, que são locais onde ficam arquivos, entendeu? Que você pode baixar. Era muito... eu acho que isso ainda continua, né? Mas era muito comum a gente utilizar isso. Nossa, gente, 36 minutos, socorro. Logo quando a internet chegou, que a gente baixava música, lembra? Que deu mó pepino, que depois não baixava mais música, não fazia download, essas coisas todas em MP3. Certo? Bom, esse foi o 4º capítulo. Capítulo bem longo, falando sobre, assim, a questão desse dispositivo móvel e os problemas que ele pode trazer, né? E o quanto que a gente tem que cuidar, tanto das nossas crianças quanto da gente, tá certo? Bom, vejo vocês na próxima semana com o nosso próximo Clube do Livro Famílias Digitais. Beijo!